What it do, família? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversa com Todos. Como habitual, estamos aqui na Casa da Juventude, no bar pertencente ao grupo Riquelme. Eles também que são patrocinador oficial do nosso programa. Para você que está lá em casa, subscreva-se no nosso canal do YouTube, Cloud Music TV, Facebook, Cloud Music e no Instagram, Cloud Music 24. Este programa tem um patrocínio oficial da empresa Casolele CFC, uma empresa que atua na área de prestação de serviço e comércio. Para você que tem um problema e deseja o serviço da Casolele CFC, vê aqui no rodapé o contato da empresa, vai passar e poderá ligar para a solução dos teus problemas ou do problema da sua empresa. E já agora, para você que é amante de rompimento e pensa em ser gladiador, esta oportunidade é para si. As inscrições estão abertas para a Liga de Rompimento Viver ou Morrer. Uma liga criada pela equipa da Cloud Music com o intuito de alavancar o desenvolvimento ou o crescimento do rompimento, seja na província do Kwanza Norte. Sem mais demora, entre em contato com a gente e faça agora a sua inscrição. Para o episódio de hoje, nós temos um convidado que é considerado por muitos como ativista, ele também é funcionário público, desempenha várias funções no mosaico cultural do Kwanza Norte. Falo propriamente de Chuki Pimenta. Sem mais delongas, meu convidado apresenta-se lá em casa. Saudações de acordo à hora do horário em que todos aqueles que estão a nos ver tomarem contato com este programa que está a crescer a cada dia que passa. Ok, obrigado. Já agora, Chico Pimenta, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E já para começar, gostávamos de saber quem é o Chuki Pimenta. É muito complicado falar de mim, okay, a não ser que queiras perguntar diretamente. Paulino Paulo Pimenta é meu nome. Okay. Agora nas redes mais conhecido por Chuki Pimenta, professor de profissão. Acho que e esse nome de Chuki, todo mundo sabe que o Chuki é o nome que vem a partir de um filme, porque o Chuki é considerado um assassino. Por que o nome Chuki? Este nome surgiu na altura em que frequentava o ensino médio. Ok. Na altura tive uma cicatriz no rosto. Ok. E um dos colegas disse, olha, esse colega parece o Chuki. Ok. E aquilo virou motivo de piada e as pessoas abusavam com aquilo, gozavam comigo, né? Agora disse bullying, na altura era uma gozação simples. E como forma estratégica para que o nome deixasse de ser usado como gozação, eu cheguei um dia e disse, olha, a partir de hoje todos devem me chamar de Chuki. E ali passou a ser algo normal, já deixou de ser estigma. Bullying nesse caso. Então e virou, depois, quando o tempo foi passando, assumi ele como meu pseudônimo, ou como um nome artístico. Então e daí ficou Chuki, associei apenas o meu sobrenome e surgiu o Chuki Pimenta. Ok, e na altura quando sofria bullying, já lutou por alguém por causa do nome ou nem por isso? Não, mesmo antes na altura em que éramos ainda infantis, meninos, nunca gostei muito de lutar. Me envolvi em algumas lutas, mas nunca, não tenho nem força, nem jeito, nem coragem de lutar. Okay. Às vezes quando me sinto que fui lesado de alguma forma e sinto que sou superior em termos de físicos, posso chegar a agredir alguém, mas agora lutar, quando eu vejo que alguém é superior a mim em termos de físico, de técnica, não adianta. Não, evito a qualquer forma de luta, de envolvimento físico, porque eu não tenho jeito, não tenho força, então eu só acho que eu sou da paz. Sou mais violento com palavras. Sobre palavras daqui não dá para falar sobre isso. E agora, Chico Pimenta, para além de funcionário público, o que é que fazes mais? Bem, antes do funcionário público sou pai, sou marido também. É responsável de uma família, nesse caso. Exatamente. E considero-me um cidadão consciente, preocupado com a sociedade em que vivo. E, além do mais, sou mameiro, creio que não passo disso. Não, ok. E uma pergunta, Chico Pimenta é protegido por alguém ou nem por isso? Protegido de que forma? Na verdade, nós vimos que nos últimos tempos o Chico Pimenta muito antes. O Chico Pimenta é o tipo de pessoa que
tem atacado o governo em si, né? O governo sem medo de sofrer uma represália ou coisa do gênero. Então, por isso que fiz essa pergunta logo, se és protegido por alguém ou não. Eu acredito que, assim como todo ser humano, é protegido por Deus. Isso acredito. Agora, se existe uma outra entidade que me proteja, eu desconheço. A não ser, claro, os meus familiares, meus amigos, que se eu estiver em perigo vão vir em meu socorro, tenho certeza disso. Agora, alguém que me proteja, eu não creio que eu tenho atacado o governo ou quem governa ou quem gera a coisa pública. Eu apenas tenho demonstrado a minha posição, a minha crítica quando estão errados, a minha posição de chamar a atenção, de alertar sobre alguns atropelos, alguns erros, e creio que faço isso desde há muito tempo, e creio que, como não firo nenhum, ou não atropelo nenhuma lei, nenhum regulamento de qualquer forma, creio que por isso que nunca sofri represálias, mas não é bem que nunca sofri represálias, já sofri algumas represálias, mas não assim diretamente, não? Ameaças não. Já me chamaram intimidando, já falaram com pessoas ligadas a mim, sobretudo a minha esposa, a minha mãe, meus irmãos. Alguns dos meus irmãos são até do partido que governa Angola. Então fica mais fácil falarem com eles para, de certa forma, tentarem me influenciar, mas eles já levaram o recado muitas vezes que agora já não o fazem, porque sabem que eu sou inflexível. Quando eu acho que tenho razão, vou até as últimas consequências. E creio que tenho tido razão, senão já estaria em alguma cadeia, já estaria a responder a algum processo criminal. Se ainda nunca aconteceu isso, creio que não estou a violar nada. Não estou a violar na verdade, existe vários tipos de intimidação. Há quem não quer saber se a pessoa está errada, não, mas só pelo fato de tu criticares essa pessoa, então criam estratégias para ver se conseguem apagar essa pessoa ou não. De facto, e por isso é que eu tenho dito que eu não posso parar de fazer o que faço, porque de certa forma ajudo outras pessoas a terem uma outra visão da realidade da sociedade em que vivemos. Porque, feliz ou infelizmente, historicamente sabemos que quem governa o país tem estratégias que tem estado a usar para que as pessoas não notem que os seus direitos estão a ser violados e, se notarem, não tenham coragem de denunciar. Então, enquanto cidadão consciente, esta é uma tarefa que eu abraço com muita força, para que as pessoas saibam quando estão no seu direito de reivindicar e como reivindicar. Porque podemos até sentir que algum direito nosso está a ser violado, mas há formas próprias para demonstrar isso. Há formas mais acertadas de como chamar a atenção a um superior hierárquico, sem faltar ao respeito, sem descermos a níveis mais baixos em termos de urbanidade. Temos que saber nos posicionar para chamar a atenção, para corrigir, para criticar ou para sugerir alguma coisa quando algo não está bem. Há quem, mesmo estando errado, você chamando a atenção nessa pessoa, ele entende de um outro jeito. Nós sabemos como é que o nosso sistema ele funciona. De fato. E aí, nessa cena ainda aqui de críticas ao governo, e não só, nunca tentaram mexer com a tua família ou coisa do gênero? Graças tipo a Deus ameaçar não. essas coisas aí? Graças a Deus não. E de onde como disse anteriormente, nunca senti que eu passei uma norma, violei uma lei. E caso isso acontecesse, então poderia, ou então ofendi, digamos, não o gestor público, mas a pessoa em si, ofender de alguma forma. Aí sim, deveria ter sofrido essas ameaças, a pessoas chegadas a mim. Eu nunca fiz isso, então... Fugindo um pouco desse assunto, o que acha da juventude atual? Principalmente da província do Kwanza Norte. Bem, a juventude é o reflexo do país, é o reflexo da sociedade. Alguns têm dito que a juventude é a força motriz da sociedade. Podemos acreditar ou não, eu não acredito muito, mas, como disse, é o reflexo da sociedade. Se a nossa sociedade está
bem, a juventude estará bem. Se a nossa cidade não estiver bem, claro que a juventude não estará bem. E a sociedade em que estamos, a Kwanza Nortenha, a Andala Tandense ou a Angolana, não está bem, e claro que a juventude não está bem. E não está bem não por culpa da juventude, mas por culpa de quem gere a coisa pública, de quem não cria políticas que agreguem valores à juventude, que facilitam a vida da juventude, que instruam e eduquem a juventude como deveria ser, porque neste quesito de educação e instrução ainda falta muito a ser feito. Então, é reflexo da governação, é reflexo da sociedade e, de facto, a nossa juventude não está bem. Na verdade, eu fiz essa pergunta também nota-se que nos últimos tempos simplesmente tem criticado muito a juventude, não sei o porquê, né? Porque acho que tem feito coisas que não vão de acordo com as ideologias desse documento. Não critico a juventude no seu todo, critico alguns comportamentos desviantes, alguns comportamentos que não deveriam acontecer numa sociedade sã. E eu tenho dito, quando existe um erro, é necessário que se alerte sobre o erro e se corrija o erro, porque o erro é normal que aconteça, mas não é normal que ele prevaleça como erro. Se tu estiveres a caminhar e tropeçares em uma pedra, aconteceu um erro, ou te distraíste, ou não sabias que aí existe uma pedra. Então, da próxima vez, é necessário que tu prestes mais atenção nesse mesmo troço, porque já sabes que ali tem uma pedra, então deves contorná-la para que caminhes sem nenhum obstáculo. E acontece o mesmo na nossa sociedade. Quando existe um erro, é necessário reconhecermos que o erro existe. Sim, depois, ou nos desculparmos primeiro, reconhecendo que erramos, somos falíveis, claro, mas é necessário corrigir o erro. Então, tem faltado essa parte da vontade de corrigir o erro. E algumas coisas que estão em voga em Dalatando, no Kwanza Norte, parecem corretas, mas não são. Não é normal que um jovem, por exemplo, me venha dizer que a província está desenvolvida, o mesmo jovem que na sua rua não tem água canalizada, não tem iluminação pública, não há recolha frequente do lixo, no seu bairro há muitas crianças que não estudam por falta de uma vaga na escola. Quando alguém está doente, vai ao hospital, encara longas filas para ser atendido, e quando é atendido, só lhe é dado uma receita, e às vezes é maltratado ainda. Então não podes dizer que a província mudou, desenvolveu em quê? Então é nisso onde eu tenho baseado a minha crítica. E depois, as pessoas que vêm contra mim são as que mais sofrem, porque estão a defender uma ideologia partidária, porque estão a defender um cargo que lhes foi prometido ou que lhes foi cedido, mas não estão a ver a realidade objetiva, a realidade factual em que vivemos. Então é disso que eu tenho estado a criticar. Quando dizes que eu critico a juventude, é nesses moldes. Não que a juventude é culpada do mal que lhes é acometido, não é por aí. E aí o Chico começa também da opinião que alguma parte da juventude quase norteia é privilegiada pelo governo, nem por isso. Privilegiada, não diria. Iludida que é privilegiada. Por que iludida? Iludida que é privilegiada. Por que iludida? Porque quase todos que estão ligados à juventude partidária, me refiro ao partido no poder, reclamam de tudo, mas não o fazem às claras. É sempre no off. No off, vem. E eles até têm vontade de sair, mas não tem como. É privilegiada como? Que oportunidade essa juventude tem? Talvez um financiamento. Que financiamentos? Se os financiamentos são para poucos, quando deveria ser para muitos e com acessibilidade, não temos acessibilidade. Tu podes reunir todos os requisitos, por exemplo, para obter um crédito desses que estão aí distribuídos em várias entidades bancárias e outras instituições privadas também. Reúnes as condições, mas não tens acesso.
para teres acesso, tem que se dizer, vamos molhar a mão de alguém, tens que ter os tais links, só para teres acesso a um Isso crédito. também acontece nas instituições privadas? Também. Então, que privilégio é que tem a juventude? Tem acesso a projetos habitacionais, tem acesso a emprego, tem acesso à educação de qualidade, tem acesso a cuidados de saúde? Não tem. Fingem ou iludem-se de que têm, porque hoje vestem uma camisola, têm um cartão que lhes dá certas regalias, e iludem-se que têm algum privilégio contra pessoas como eu, que não têm nenhuma ligação partidária, por exemplo. Não pertence, não milita em nenhum partido? Graças a Deus, não. Também nunca militou? Não. Não, nunca militei. E se recebesse uma proposta para militar em um partido? Que já recebi. Já recebi para partidos que já existem, para partidos que... Por exemplo, para o partido que se legalizou agora, para o Prajá, que recebi proposta, quando estavam ainda... Mas eu não me vejo dentro do partido, porque os partidos limitam muito aquilo que é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E é disso que critico, então. Não posso ser algo que critico. E quando eu Mas sinto... se tu entrar dentro de um partido, podes mudar? O partido? Mudar as ideias de partido, uma coisa assim? Não. Os que estão lá tentam fazer isso. Mas não é possível? Não é possível, porque os partidos são regidos por ideologias. E dentro de uma ideologia, tu não podes fugir dela. Tu não podes dizer que não, eu comungo com a ideologia do partido, mas eu vou fazer dessa forma. E se tentares, serás ostracizado, serás posto de lado, serás criticado, serás... Enfim. Agora, falando um pouco da juventude, há quem diz que nos últimos tempos só existe duas formas de se dar bem na vida: ser político ou ser marimbondo. Concordas com isso? Os marimbondos são todos políticos. Todo jovem agora está inclinado na política, quero ser político. Sim. Pela realidade que vivemos, eu poderia concordar. Agora há uma outra. Ok. Se dedicar às fichas. Quais que tem previsto? As fichas de apostas. É a solução para a maior parte da juventude. Ali vês em que situação nos encontramos. Então, até funcionários públicos, todo mundo está inclinado. Infelizmente, todo mundo tem esperança que a ficha de milhões vai entrar e se considerar como um jovem. Infelizmente, foi-nos incutido que a única forma que temos para sobressair na vida, para desenvolver alguma coisa, tem de ser ligada à política. Infelizmente estamos nisso. E não deveria ser assim, porque o país é de todos, não só dos políticos. E se não existisse população, não existiriam políticos. Não tem como. Então, porque eu vejo que na forma de governação ainda há quem tem uns privilegiados. De facto. E dali estão os perigos dos partidos. Okay? Os partidos criam elites. Se tu não pertences à elite, tu não és nada. Sim. Os partidos criam classes. Se tu não pertences a uma determinada classe, tu não és nada. Então nós não deveríamos continuar a classificar as pessoas, os cidadãos dessa forma. Quem é do partido A tem privilégio, quem não é do partido não tem nenhum. Somos todos angolanos, o país pertence a todos, então deveríamos ser todos incluídos, militantes ou não, políticos ou não, membros de um partido ou não. E nessa forma que tu tens criticado, né? Tu tens de forma positiva, nunca sofreu sanção no teu trabalho, uma vez que é funcionário público? Eu creio que indiretamente, como eu dizia, já notei que alguma vez fui... Eu, para além de professor, pertenci ao Simprof, okay. Sindicato Nacional de Professores. Eu fui líder sindical. Na província? Sim, fui líder sindical. Comecei no município, depois ascendi ao secretariado provincial. E em 2017, depois de termos participado de uma greve lícita. De uma greve lícita. Lícita ou ilícita? Lícita. Okay. Eu e mais outros éramos na altura, creio que entre 6 ou 8 líderes sindicais que recebemos guias de forma inesperada para municípios distantes de onde
quando Mas trabalhava. já estavas aqui na Latando, trabalhavas aqui? Sempre fui funcionário do Ministério Aqui na Latando. da Direção Municipal da Educação de Cazengo. Sempre pertencia ao Cazengo. Mas do nada. Mas na altura, depois da greve, não passaram nem 2 meses. Recebemos, eu, por exemplo, a minha guia era para o município do Mongembo, antes do Mongembo ter estrada. E outros foram para o Samba, o Kikulungo, e éramos na altura 6 ou 8. E aquilo era mesmo represália, porque por termos orquestrado a greve, mas era contra a lei. A lei da greve, a lei sindical, proíbe essas transferências depois de ocorrer uma greve. Há um período lá na lei que proíbe essas transferências, a não ser que seja do consenso da pessoa que está a ser transferida, ou então por motivos disciplinares. Então já sofri esse tipo de sanções, digamos, e também já tive conflitos laborais em direções de escolas em que estive, e me obrigaram a trocar de escola. Por exemplo, pelo que eu sei, o Chico Pimenta primeiro trabalhava aqui na Samora, mas nada depois saiu da Samora, foi para uma outra escola. Antes da Samora fui funcionário da escola 50, agora complexo escolar número 12, creio, na Vieta. Depois é que fui para a Samora. Então já tive, de certa forma, indireta, não que te mostrem que não, estás a ser sancionado por causa disso e daquilo, mas de certa forma, a nível laboral, a nível profissional, já senti um pouco essa mão pesada de quem... E quando sentias isso, não pensavas em desistir? Nunca devemos desistir. Devemos lutar até as últimas consequências, sobretudo quando sabemos que temos razão. Quando sabemos que nós é que estamos a ser prejudicados, e ainda mais por termos reivindicado alguma coisa legal, alguma coisa justa. Então, essa é a mensagem que, de certa forma, eu tento passar a todas as pessoas que me seguem, a todas as pessoas com quem eu lido. Não se calem, porque se nos calarmos, aí mesmo é que vão te apertar bem. Aí mesmo é que vão te sugar. E voltando um pouco lá na guia, quando recebeste a guia e descobriste que vais trabalhar no Mongembo, qual foi o teu posicionamento? Foste para o município do Mongembo ou permaneceste aqui? Não, como líder sindical, a nossa estrutura sindical era muito forte, muito bem estruturada administrativamente. Nós não fomos, nós ligamos para Luanda, que é a direção nacional, e eles nos passaram, do Simprof no caso, nos passaram os passos que deveríamos seguir. Primeiro devíamos notificar aqui as instituições, no caso a Direção Provincial da Educação, o Governo Provincial, o Tribunal e tudo mais, de que alguma norma estava a ser violada. E depois, lá a nível nacional também fizeram a mesma coisa. E depois entramos para os tribunais, metemos um processo no tribunal, na altura foi uma providência cautelar, que ganhamos a providência cautelar, ou seja, a providência cautelar orientou as instituições afins, no caso a Direção Provincial da Educação, que nos recolocasse nos municípios onde estávamos inseridos. Mas em escolas diferentes, nesse caso? Ou na mesma escola? Nos foi dado a escolher, ou na mesma, ou então noutra escola. Na altura eu decidi permanecer na escola em que funcionava, mas depois decidi sair depois de algum tempo, porque vi que foi criado um clima que não era propício para que eu desenvolvesse profissionalmente. Então, normal, básico. Entendo. E já agora, qual foi o motivo que ele fez sair do Simprof? Bem, eu não saí do Simprof, continuo a pertencer ao Simprof, mas com outras funções. Saí apenas do secretariado, deixei de ser líder sindical, agora sou filiado apenas, e também, como fui membro do secretariado, agora faço parte do conselho provincial, no caso do Simprof. Não deixei, mas deixei o secretariado porque vi que os objetivos que me levaram para lá não estavam a ser alcançados. A instituição a que me apaixonei não era aquela que estava a se tornar. Ou seja, vi algumas falhas na liderança. Não a liderança local aqui provincial, mas sobretudo a nacional. Porque muitas posturas que foram tomadas, sobretudo nas fases em que fomos chamados a
a mobilizar, né, os funcionários da província para as greves. Depois as decisões para suspender a greve ou então as negociações não estavam a ser bem geridas e que, por incrível que pareça, depois nós é que tínhamos que dar a cara aos filiados aqui, explicar que aquela decisão que se tomou a nível nacional é a melhor, o que eu não concordava muitas das vezes. Então, eu não, você exatamente, uma outra coisa, mas de repente exatamente. E eu não gosto muito de ser há um termo agora esqueci, de ser hipócrita. Eu não gosto muito de ser hipócrita. Eu tento ser o mais verdadeiro possível. Nem sempre conseguimos também, não é? Somos humanos, às vezes vamos ter que mentir, mas eu tento ser o mais verdadeiro possível. Então, por causa disso, ter que dar a cara, explicar aos filiados aqui a nível local que uma decisão que foi tomada a nível nacional é a mais acertada, mesmo sabendo que não é. E aí isso depois começou a mexer com o meu psicológico. E acima de tudo também, para além disso, era o nível de exigência de trabalho que tínhamos. Era muito desgastante. Continua sendo, né? Para quem continua a exercer, é muito desgastante. Olha, há momentos que nós saíamos de casa às 6 horas, voltávamos 23:00, 1 hora. E não é que estavas ali de um tempo assim ainda que podias relaxar, era trabalho intenso. Geral no município. Houve períodos em que viajávamos em 7 municípios em 3 dias, mas era trabalho intenso. Naquela altura a estrada não estava em condições. Mesmo agora não está, mesmo agora não está. Algumas até estão piores. Há quem diz que agora está melhor. Não, está melhor a do Monguemo. Okay. O Monguemo está melhor, é nova também. Okay. Sim, então era um trabalho muito exigente que a nível familiar era muito desgastante, porque tu não eras um pai presente, um marido presente para os filhos, não acompanhavas certas etapas de crescimento das crianças, até mesmo no teu desempenho profissional também era desgastante, porque muitas das vezes tu tinhas que deixar os alunos sem aulas, porque tinhas que viajar, porque tinhas que participar de exemplo também, né? Exatamente. Então era muito desgastante. Tentei fazer uma análise dos prós e os contras, eram mais contras do que prós, então apresentei a minha desvinculação do secretariado, mas continuo pertencendo ao Simprof como afiliado. E é uma vez que deixaste o cargo de chefia, nesse caso, podemos dizer isso. Agora, caso aconteça algo contigo numa instituição em que trabalha, será que o Simprof ainda terá coragem de te pôr a mão ou nem por isso? Já aconteceu, já tive algum litígio onde depois tive que acionar o Simprof. Eu como filiado, sim, tem direito. Profissionalmente sou defendido pelo sindicato. Qualquer litígio laboral, devo primeiro notificar o sindicato. Okay. Caso eles não consigam resolver, ou em conjunto com eles, ou eu, então é que vou recorrer a um advogado para que possa me defender. Mas o primeiro advogado do funcionário público que está num sindicato é o sindicato. Todos os litígios, todos os problemas laborais é o sindicato que vai lidar. Então eu saio de líder sindical, mas continuo afiliado, continuo conselheiro e sempre que possível estou ali para dar os meus subsídios em que precisarem. E também quando eles devem fazer o mesmo. E além do mais, nós durante todo o tempo que trabalhávamos juntos, desenvolvemos uma amizade muito profunda. E são meus amigos, todos continuam lá. E mesmo os novos também adquirimos já uma certa familiaridade. Então, não estamos distantes uns dos outros. Deu para perceber. E nessa cena aqui da frontalidade com as pessoas ou com o governo em si, alguma vez já foi chamado de bajuladora que está a fazer isso para ter cargos de destaque ou nem por isso? Já fui chamado. Mesmo agora, eu adotei agora uma postura muito mais zen, muito mais
de deixar as coisas rolar, de só elogiar. E não E eu também vi isso. E agora, uma vez a elogiar muito. As pessoas não têm te criticado muito. Tem. Porque não é o Chico Pimenta de antes. Já. Há quem Ali- diz que também ali- está a fazer isso porque já quero o cargo e essa bola. Só já recebeu uma proposta. Tá? Aí é que está. Existe uma frase feita que diz que tu podes ser preso por ter cão, Ok. e ser preso por não ter. Oh, como explica melhor isso. Então, ou seja, tu és criticado em tudo o que fizeres, Ok. seja correto ou não, e também és elogiado por tudo o que fizeres, se for certo ou não. Há sempre esses dois lados da história, o certo e o errado. Então, é preciso que tu, primeiro, sintas que aquilo é o mais acertado a fazer. Ok. E quando chegares nesse nível, as opiniões das pessoas vão ser apenas opiniões. O que as pessoas pensam, nós não podemos controlar. É impossível controlar isso. Então, desde que eu acho que estou a fazer o certo, e ali eu faço o que bem entender. E procurando só não ofender ninguém, não desrespeitar ninguém, não desrespeitar nenhuma lei, nenhuma norma, e dali fazemos o que nos apetece. E é então que eu sempre fui criticado. Quando critico, dizem que sou da oposição. Quando elogia. Alguns ainda dizem que estou a fazer isso para ser notado e depois ser chamado com uma proposta para um cargo. E quando elogio, virou baju, foi comprado, já lhe conseguiram. Então, não estou preocupado com a opinião das pessoas. E com esses elogios, ultimamente, que tu tem feito? Estás a fazer porque está certo ou porque está errado? Porque isso também chegou a confundir um pouco o pessoal que segue em redes sociais. Que são muitos elogios ultimamente. Eu não gostaria de dar essa pista, mas... Por quê? Mas algumas pessoas já notaram, os mais Ok. atentos notaram que é uma tática que usei para deixar de criar polêmica. Ok. Porque muitos encaravam as minhas críticas como polêmicas, como alguém que quer chamar sua atenção, só critica, só sabe criticar, mais nada. Quer dizer, tudo que lhe apetece é criticar. Não tem nada construtivo a fazer. Ok. Mas isso é uma fase, depois passa, claro. Ah, tu estás usando zona e tudo. Sim, É. temos que elogiar. Tá bom, Temos que tá bom. elogiar. E depois, também isso, de certa forma, surgiu numa boa fase porque está a ocorrer o período de graça, período de graça de muitos dirigentes que foram agora nomeados para certos ok. cargos públicos. É muito Período de jovem graça, agora. digamos, os 100 dias, não é? Então vamos dar 100 dias para que trabalhem. Enquanto estão a depois de 100 trabalhar, dias, vamos Vou elogiar, negativo. mas depois vamos... Só que há assuntos que surgem que não dá para elogiar. ok. Há assuntos que não podemos fechar as vistas, como, por exemplo, o caso do surto de cólera Ok. que está ok. agora a afetar a província. Pois não. Agora disse que já não é só Luinha, são outras localidades de outros municípios também. E aí está a acontecer este surto na província, mas pouco sabemos. E aqui ainda lá está. Será que já Pouco tem? sabemos. Não sabemos ainda se na Latando já existem casos. Mas não. E aí está por quê? Por que depois temos que criticar? Porque nota-se que as nossas autoridades, as nossas administrações, nossos governos, as nossas direções provinciais e outros, não é? Só fazem alguma coisa sob pressão. Se ninguém pressionar, se ninguém dizer nada, não fazem. Ficam relaxados. Até vi uma cena que tu me deixaste ontem no Facebook sobre o buraco que está na rua Bairro Popular. No dia seguinte, tá pá. Aí está. Se ninguém dizer nada, é que o problema continua ali. Ok. Mas se criticarem, ali chama a atenção. Afinal, eles também estão a sofrer esse problema. mesmo. Aí Eu acho está. que esse problema da cólera é um problema a nível nacional, não só para a província do Kwanza Norte. Acho que o sistema de saúde em si é que está fragilizado. Sistema de saúde, o sistema de educação, o sistema de saneamento básico, está tudo. Porque é um problema nacional, claro. A cólera começou em Luanda, Sim.
os primeiros casos. Foi bem. E estávamos avisados de que poderia acontecer casos aqui. Vimos publicações nas redes sociais, comunicados de que o governo está a trabalhar nas condições de prevenção. Sim. Diziam que o Hospital X está preparado para atender casos. Mas esqueceram-se que mais do que reação, ao prepararem um hospital, está à espera de reação, de que haja casos para depois tratarem. Sim. Deveriam cuidar da prevenção para que não acontecessem os tais casos. E qual é a prevenção? A prevenção é o saneamento básico. A cólera é uma doença de falta de saneamento básico. Falta de água tratada, falta de recolha de lixo, falta de limpeza das cidades, das ruas, dos bairros. Falta dessas situações básicas que qualquer sociedade desenvolvida, e ali voltamos ao desenvolvimento da província. Que quem disse que o último ano que teve cólera em Portugal foi em 1974. 1974, sim. 1974. Então, faltou a prevenção. Estávamos à espera da reação, que haja casos, porque o hospital tem estoque de não sei o quê. Mas também queria um teste. E depois, surpreendeu-me que quando a cólera passou de simples casos para um surto, o Ministério da Saúde disse que existiam vacinas. Sim. Foi a primeira vez a ouvir a falar de vacinas de cólera. Então, se existem vacinas para as pessoas não apanharem cólera, por que não se vacinaram as pessoas antes em todas as províncias que não tinham sequer um caso? Ali está, nós estamos sempre a reagir e não a agir. Estamos sempre atrás do problema e não o que é que causa o problema, quais são as causas, atacar as causas, não o problema. Então faltou isso. E se nós ficarmos no nosso canto relaxados, não acontece nada, mas também não te informam. Okay. Nós até agora não sabemos, até o momento que vos falo, não sabemos quantos doentes temos de cólera na província. Quantas pessoas realmente faleceram de cólera na província? Não sabemos. Quantas foram recuperadas? Porque se trata a informação, se trata o cidadão, como se fosse uma coisa que eu faço quando bem me apetecer, se eu quiser. Ou então se fizerem barulho suficiente que desperte a minha ação. Isso é que eu tenho estado a criticar o tempo todo. Isso é que todo mundo deveria fazer. Todo cidadão, todo jovem deveria fazer. Nem todo mundo tem a coragem que o Chico Pimenta tem. Mas agora, eu sou super-homem? Claro que não. Eu não tenho medo? Claro que tenho. Também sente medo? Sou ser humano. Todo ser humano tem medo de alguma coisa, de alguém. Mas agora, há certos medos que devemos ignorar. E há uma frase, agora esqueci-me do autor, que diz que a coragem não é ausência de medo, é domínio do medo. Isso é que é coragem. Então, as pessoas têm que aprender a dominar certos medos. Eu não vou morrer por falta de atendimento, por exemplo, num hospital, ou não vou deixar falecer o meu familiar, porque tenho medo que sofra represálias. Tu já estás a sofrer represália, mano. Então, o que é que você vai sofrer mais que não estás a sofrer? Muitas das pessoas conhecidas me dizem, pela tua frontalidade, os teus filhos um dia vão sofrer represálias. Eu tenho estado a dizer, os meus filhos já sofrem represálias. Os teus filhos, os teus irmãos já sofrem represálias. Mas tu estás preocupado ainda com o futuro. O que é que tu estás a fazer agora? Já sofrem. Nós temos muitos problemas básicos. Até os próprios dirigentes do MPLA, os membros do partido MPLA, sabem disso. Temos muitos. Todo mundo sabe. Isso não é uma inverdade que todo mundo sabe. Então por que não vamos falar disso? Então por que não vamos todos sugerir soluções? Então por que não vamos atacar todos o problema? Se todos somos vítimas desses problemas que vivemos. Todos somos.
Acho que O carro do deputado que passa na rua, que tem crateras, tem quem dos carros lá vulcões, embaixo? sofre as mesmas represálias, digamos, do que um carro de alguém que não tem partido. Tudo bem, nos hospitais os deputados não vão passar o mesmo problemas. sufoco que um cidadão comum. Muitas vezes também eles usam clínica, essas coisas aí. Principalmente não nos hospitais públicos. Talvez por isso. Os próprios dirigentes também não sofrem com os hospitais, não sofrem com a débil educação que temos, mas os seus militantes sofrem. Sofrem. Então por que não falam? Então tem medo de represália de quê? Tem medo de serem entrados em seus cargos. Os cargos não são vitalícios. E muitos só se recordam que realmente algo não está bem depois de serem exonerados. Alguns depois viram revus. Ficam a criticar a torta e direita, mas quando esteve lá, via que está tudo uma maravilha. É o país em que vivemos, infelizmente. Ok. Já agora falando um pouco mais sobre a cidade do Kwanza Norte, né, ou a província do Kwanza Norte. A administração municipal ontem tirou uma circular que diz que quem deitar lixo em locais apropriados será multado. O que acha sobre essa circular? Acho que será descontado 2 meses do salário mínimo nacional. São duas circulares, dois comunicados que eles fizeram. Outra também de cães nas ruas. Não, esse foi anterior. De ontem são 2. Sobre terrenos que estão abandonados devem ser limpos e vedados. Concordo. Pelos donos ou pela administração? Pelos donos, okay. Concordo. Pelo menos limpos, concordo. Sobre carros avariados, abandonados na via pública, concordo. Devem ser removidos. Sobre o lixo, horários de deitar lixo, quem não respeitar será multado, ali já não concordo. E dirão, não, estás a ser controverso. Não. Mas horários como? Porque há quem está lá no bairro, né? Lá não tem hora para deitar lixo. Até hoje, no momento em que falamos, se circularmos 10% da cidade, encontraremos lixeiras amontoadas de lixo. A administração municipal de Cazengo, para recolher esse lixo, é com muitas dificuldades. Falta de meios, falta de recursos humanos, pessoas, né, capacitadas. E os meios que utilizam são rudimentares, não são para recolha de lixo. Tentam se adaptar. Nos locais em que há recolha de lixo constante, há um outro problema mais grave que o lixo, se isso é possível. Porque eles fazem escavações do terreno com aquelas basculantes para poder retirar o lixo e criam buracos. Sim. Quando chove, aquilo enche d'água. Aquela mistura dessa água da chuva com o lixo cria um amontoado de moscas, de mosquitos e outros vermes que são um perigo de saúde pública muito grave. E a recolha não é todos os dias. Então eu me pergunto, se tu não cumpres os teus deveres, podes exigir os teus direitos? Não é lógico. Não é lógico. Então, se a administração municipal não recolhe o lixo há horas, há tempo e horas, como quer que a população, que os munícipes, que os cidadãos depositem o lixo a tempo e horas? Mas onde é que vai se depositar? No contentor ou onde? Eu não sei se existe alguma rua da cidade que exista contentores. Nunca mais vi contentor em cidade de Alatanga. Se existir, está todo danificado. E aí está, as pessoas vão deitar o lixo a horas, está tudo bem, vão recolher a horas. E se não recolherem, também podemos multar a administração.
Não, acho que aí já não tem como. Há tempos disse que mais do que os semáforos embelezaram a cidade. Não, isso vai falar uma palavra mais em frente. Posso dar um toque? Mais do que os semáforos, mais de colocarem passeios em algumas ruas que não existiam para ficar mesmo bonito. Isso não é prioridade. A prioridade mesmo é a recolha de lixo. Porque se nós não pintarmos os espelhos da cidade, não colocarmos calçadas, passeios nas ruas, não morrem pessoas, não adoecem pessoas. Okay. Agora, ficamos só 2 dias sem recolher lixo numa rua. Vai ter doenças. Em quase todos os hospitais há enchentes de pessoas com paludismo. Por quê? Acho que isso é um problema que falta de assola todo o país. saneamento básico, falta de recolha de lixo. Então, a prioridade seria, uma das prioridades seria o lixo. Nós temos que ter uma empresa especializada, competente, com meios eficazes de recolha de lixo, pelo menos uma. Depois disso, é que deveríamos dizer, agora, quem não cumprir com os períodos de depósito do lixo, vamos multar. Mas isso também seria mais ou menos nas zonas urbanizadas, porque para quem está na Kiwangoma não tem hora própria de deitar lixo, além disso, tem matas, essa tudo. Nem a recolha de lixo, sim, nem essas zonas aí, então é um pouquinho complicado. Então, essa medida, e eu me perguntei ontem, a administração antes de tomar essa decisão, não tem assessor? Teve um conselho, com o conselho de concertação pública, acho, de concertação social, em que reuniu os conselheiros, propôs isso e aprovaram, reuniu com os assessores, reuniu com os juristas e aprovaram, disseram, não, é uma decisão acertada, porque será que fez isso? Será, eu estou aqui a me perguntar, que alguém me responda depois de estiver a ouvir, será que fez isso? Será que essa decisão é mesmo acertada nesse nível? Porque não creio, não há motivos ainda de se punir um munícipe que não deite o lixo em momentos apropriados. Não há. Não há, creio que não há. E falando agora já sobre prioridades para o governo, no ponto de vista do Chico Pimenta, quais são as prioridades agora, ou neste exato momento para a província do Kwanza Norte? Eu já falei várias vezes, mas essa é uma oportunidade soberana, então vou aproveitar. Ok. Nós temos muitas crianças fora do sistema, crianças não só, crianças e adultos, jovens, fora do sistema de ensino. E não é porque querem. Há tempo isso é uma circular a dizer que no município de Mongembe, outro município, já não tem criança fora do sistema de ensino. De Kikulungu eu posso até concordar, porque os subsídios que vieram de lá, que há mais escolas do que pessoas. Ok. Então posso concordar. Lá tem mais escolas do que pessoas? Sim. Ok. Há muitas escolas e muitas delas com poucos alunos. Posso concordar, mas do Mongembe eu não conheço a realidade, então não me atrevo a dizer. Há muitas pessoas fora do sistema de ensino. Há muitas escolas por se concluir. Sim. Muitas, de vários projetos, desde mas também há muitas escolas a serem construídas, sem terminar as outras. Por se construir, digo que estão abandonadas, não terminaram as obras. Há necessidade de outras escolas especializadas. Por exemplo, em termos de educação, nós temos dois problemas básicos agora. O ensino médio, especializado, e o ensino superior. E também a iniciação agora já é um problema, porque há muita necessidade de classe de iniciação que não há oferta para isso. Depois a questão dos hospitais, e alguém dizia que na vigência do presidente João Lourenço há uma aposta forte no setor da saúde. Não concordo. Há uma aposta forte na construção de hospitais. De saúde, não. Se formos agora aqui ao lado, aqui no fim desta rua, no Hospital Municipal de Casengo, vamos encontrar enchente. E não só enchente no atendimento, é enchente porque ou não tem luvas, ou porque não tem médico especialista para aquela área, não tem teste rápido, ou porque não tem teste rápido, ou porque não há medicamentos, o paciente tem. Então, que aposta na saúde temos?
E agora, com a falta de pagamento das ordens de saque, Há quem diz que os muitos hospitais estão a viver reais dificuldades. Como é que eles fazem para se manterem em pé até agora? Acho que é só com oração. Acho que é só com oração. Então, essas são as prioridades que deveríamos ter. E depois deveríamos ver essa de embelezamento da cidade. Por quê? Em casa, nós temos, até não é em casa, isso até já foi estudado em psicologia, existe a pirâmide de Maslow, sobre as pirâmides das necessidades, as necessidades primárias. Mas o governo não vê isso, quer dizer, tu podes estar a morrer por alguma doença, por falta de comida, mas estejas bem vestido, faz bem. Essa acho que é a filosofia que os novos governantes no Kwanza Norte querem nos transmitir quando dizem que a província está a desenvolver e os jovens caem nessa. Só precisa estar bonito, não te preocupas se vais comer o quê, se depois vais ter dor de barriga, se quem vai te tratar, se precisas de estudar ou não, isso não é importante. Fique só bonito, já está. Então, e o semáforo não é uma prioridade para o governo? Ou acho que o Kwanza Norte é uma das prioridades. Os semáforos em locais estratégicos. Mas agora vê onde começaram a colocar. Em frente à casa do seu governador. Ali não era prioridade. Eu discordo em absoluto mesmo. Mas meteram ali primeiro por quê? Porque fica mais bonito. Em casa. É por causa do coisa, a administração. Pois, fica mais bonito ali. E eu centro da cidade tinha que saber um aí ou não. O ponto da cidade de Nala estando mais complicado de tráfego é aqui. Na União? Nessa interseção entre quem sobe com a chamada Rua dos Correios, Alto do Rosa, quem sai daqui na rua em que estamos, e quem vem de lá da União. É o sítio mais perigoso, onde seria colocado o semáforo já. Está a colocar agora, ainda nem está a funcionar. Então estás a ver a questão das prioridades. Quando nós criticamos, vocês só criticam, vocês são inimigos do desenvolvimento, são inimigos da paz. Não ajudam. Não ajudam e estão a fazer aproveitamento político, coisas do gênero. Não. Não estamos preocupados com a tomada de decisão que não é das melhores. Então, há que partir para as necessidades mais candentes. O que é que o povo mais reclama? O que é que o povo mais sofre? O lixo, a educação, a saúde. Ali, depois disso resolvido, então deveríamos pegar, olha, vamos pintar a cidade. Eu acho que tem problema também, que a solução vem de cima, não depende taxativamente da província. Eu concordo, mas agora a crítica que se faz vem da Nacional. Quem está a gerir a Nacional? É o mesmo partido que está a gerir a província. Então a causa não é só dizermos que vem da Nacional, é apontar o dedo a quem está a errar. As políticas públicas não estão a ser bem delineadas. E dou-lhe mais um exemplo prático de onde é que estamos a falhar. Este belo edifício corre o risco de não suportar a vida útil que foi delineada. Vai ruir esse edifício. Exatamente. Está abandonado, está às moscas. Em tempo recorde foram quebradas lâmpadas, os autoclismos deixaram de funcionar, os vidros foram quebrados e não há reposição. Por quê? Quem está a gerir? Ele é cobrado contas? Lhe é cobrado contas? A responsabilização desta cobrança depois? Já penso que edifícios de gênero não é infraestrutura de gênero, a gestão deveria ser privada. Acho que faria sentido. Pois, deveria ser privada por quê? Porque estamos habituados que aquilo que é público é usado levianamente. Porque não há responsabilização. Estamos acostumados assim, infelizmente. Então, é nessa questão das prioridades.
as prioridades não estão a ser bem delineadas e ainda com o agravante de quererem que nós acreditemos que realmente a província está a desenvolver. E ligado a isto, nós estamos apenas a falar de Cazengo, não estamos a falar de outros municípios. Cazengo, por exemplo, em questões de distribuição de água potável, está muito melhor que Cambambe e Lucala. Mas deveria ser o inverso. No seu centro da cidade, ou capital da província. Mas deveria ser o inverso. Por quê? O Dondo é banhado pelo rio Kwanza, que é o maior rio da Angola. Sim. Quer dizer, que nasce no território angolano. O Lucala é banhado pelo rio Lucala, que é um dos principais afluentes do rio Kwanza. Então, seriam os municípios que, em termos de distribuição de água, teria água em qualquer canto, em qualquer bairro. Mas não tem. Então, que prioridade temos? E que desenvolvimento temos? Está sempre a dizer que não, a província está a desenvolver, graças à sua excelência, está a fazer um trabalho. Mas quantos municípios têm distribuição de corrente elétrica? Acho que os 10 antigos municípios têm distribuição de corrente elétrica. Nas sedes, não, nas vilas, digamos, nos outros bairros, nas outras comunas têm? Não tenho essa informação. Kwanza Norte é das províncias mais abençoadas por Deus, não nos esqueçamos disso. Temos as maiores barragens da Angola, temos os maiores rios da Angola. Então, esses problemas de água, luz, não deveria existir mais em 50 anos de independência, em 23 anos de paz. Muitos desses anos em que cantávamos apenas aquela música de Vigílio Faia, estávamos sempre a subir. Era só subir, éramos dos países em que a economia mais crescia. Fizemos o que com a economia? Mas o povo angolano não consegue sentir os benefícios da economia, ou nem por isso? Que povo? O povo angolano em si. Não, sejamos sinceros. Que povo? Que povo? Não temos benefícios. Que benefícios? Estamos a degradar, em poucas palavras. Há alguns analistas que dizem que talvez viveríamos melhor se continuássemos a ser colonizados por Portugal. Eu não concordo tanto, não vou ser muito extremista, não é? Mas tem uma certa lógica. Então lutamos tanto para nos tornarmos independentes e até agora não conseguimos gerir o nosso país, não conseguimos viver como irmãos, que encaramos que se eu sou do MPLA, quem da UNITA é meu inimigo. Ainda temos essa concepção. Para os do MPLA, os da UNITA não prestam. Os da UNITA são inimigos, só pensam em guerra. Para os da UNITA, se calhar, pensam o mesmo do MPLA. Acho que o problema está no Mas nós somos angolanos. Antes de sermos de algum partido, já nascemos angolanos. Ninguém nasce do MPLA, ninguém nasce da FNLA, ninguém nasce da UNITA, ninguém nasce do Prajá. Nascemos angolanos. O mesmo que fazemos para o futebol, por exemplo, em que eu sou do Barcelona, trato bem, me dou bem com quem é do Real Madrid, mas no momento do jogo, eu posso dar um bife, tu podes mandar outro para mim. Depois do jogo perdemos, vamos nos insultar, mas somos amigos, meu. Na política não funciona desse jeito? Não funciona. Não funciona. Mas seria bom. Não seria bom. É necessário que isso ocorra para que o país desenvolva. Infelizmente, atualmente, quem gera o país é só do MPLA. Continuam a achar que são os únicos que podem governar, que sabem governar. É só vermos que é normal que todos os administradores sejam do MPLA, porque é o partido do governo. Mas até para seres secretário da administração tem que ser do MPLA. Para seres chefe de secção da administração tem que ser do MPLA. Para seres
Depois vai nos outros locais da administração pública. Por exemplo, para seres diretor de uma escola, tens que ser do MPLA. Para seres coordenador de uma escola, tens que ser do MPLA. Para seres diretor de um hospital, tens que ser do MPLA. Para seres chefe de departamento de um hospital, tens que ser do MPLA. Quer dizer, está incutido na cabeça do MPLA que só eles sabem fazer. E não é verdade. Isso está mais do que provado. Mas há quem diz que para ser diretor de uma escola não é necessário ser do MPLA, nem para ser coordenador de disciplina. Falácia. Okay. Falácia. Até para seres coordenador de disciplina, tens que ser do MPLA. Tem poucas palavras. A não ser que tu sejas apartidário como eu. Ah, ok. Ali sim, não. Isso não representa perigo. Mas se for alguém que tem já a máscara que lhe colocaram na cara, que é alguém que é da UNITA, que é da oposição, então aí já não prestas como eu. Aí mesmo é que por mais competente, eficiente, por mais dedicado que sejas, nunca vai ser proposto. Nunca. Porque temos essa ideia de que só presta, só é boa pessoa, só é bom profissional quem é ligado ao partido, quem é simpatizante ao partido. Isso tem que acabar já. Mas eu sei que o pessoal que está lá em casa dá para prestar atenção nessa conversa e sei que talvez isso poderá acabar. Então, Chico Pimenta, a nossa entrevista está a ser muito boa, mas já estamos a mais de uma hora. Confirma aí. Já estamos a uma hora, então temos que terminar mesmo, infelizmente. Quem sabe numa outra ocasião poderemos continuar com a nossa conversa. Sim, eu também falo muito, então, notaram. Mas tem alguma coisa que deseja falar para o pessoal que está lá em casa? Seja à vontade. Não, eu só peço que, por exemplo, a quem me ataca, a quem me critica diretamente pela minha postura cívica, frontalidade, a minha postura social, aconselho primeiro a estudar um pouco a hermenêutica, figuras de estilo, figura de linguagem, interpretação textual, porque muitas das vezes só me ataca porque não percebe daquilo que falo. E depois tentar também conviver um pouco comigo, ou então me chamar mesmo a atenção diretamente. Olha, por que é que você fez isso? E eu vou lhe explicar. Porque muitas das vezes só interpretação que tem estado a distorcer as minhas intenções. Eu sou natural de Ndalatando, nasci cá, cresci cá, pretendo morrer aqui, não pretendo sair daqui. Se depender de mim, porque aqui sinto-me bem e não vejo necessidade de ir para outro sítio, não. Viver em Luanda, Benguela? Não, Luanda nunca. Benguela, Uambo? Talvez algum tempinho da minha vida passar férias. Viver não, aqui sinto-me bem. Em termos de clima, em termos de conhecer todo mundo e ser conhecido. Aqui é minha casa, aqui é minha terra. Okay. Tenho um sentido de pertença. Então, encare as minhas críticas, encare a minha postura como motivação. Na vertente de que alguém se preocupa com isto. Não é só atacar ou criticar o fulano porque hoje é administrador ou hoje é diretor. Não. É que eu me preocupo com esta terra porque é minha, porque dela faço parte. Então eu estou disposto a desenvolver isso, estou disposto que isso se torne a melhor terra de Angola, a melhor terra do mundo para se viver, porque realmente temos potencial para isso. Angola é dos maiores países do mundo em termos de potência, não é? Então, Kwanza Norte é uma dessas províncias abençoadas por Deus. E então, tudo que estiver ao meu alcance para fazer essa província desenvolver, estou disponível. Mas não me envolvam em politiquices, em partidarismos, porque não estou mesmo disponível. Não faço parte de qualquer partido, não tenho interesse em fazer. Não que eu não queira ser nomeado para algum cargo, porque considero-me que sou bom profissional e aspiro também a ascender, não é? Mas não atropelo ninguém. Não faço críticas para aspirar a ser nomeado. Eu creio que com competência, com trabalho, aspiramos isso normalmente como uma coisa natural. Então, não estou preocupado com cargos e digo já, como já disse em vários meios, ainda que me nomeiem hoje, por exemplo, para diretor de uma escola, coordenador, eu nego. Por quê?
porque da forma que estão, que já disse aquela hora, né? Está partidarizado essa ideia de que só presta quem é do MPLA. Então eu não desenvolveria bem o meu trabalho, não teria liberdade suficiente para o fazer, então não aceito. Não aceito. Então não estou mesmo preocupado com cargos, com nomeações, não estou. Algum dia, se respeitarem a competência, a eficiência, aí sim. Ok. Tá bom, Chico Pimenta, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. E já agora. Tá bom, já agora, Chico Pimenta, como um apreciador de eventos na cidade de Ndalatando, Sim. o que tem a dizer sobre o cenário atual no que toca à organização de eventos? Bem, eu sou, acima de tudo, consumidor. Sim. Eu gosto de lá estar para poder falar com propriedade. E eu gosto desses ambientes, então as minhas críticas têm sido no intuito de fazer crescer. Okay. E graças a Deus temos estado a melhorar muito em questão de organização de eventos. Ainda há algum trabalho a ser feito, claro. Devemos sempre aspirar melhorias, não é? Okay. Mas estamos a desenvolver, há novas pessoas que estão a fazer esse trabalho e bem. Por exemplo, vou falar aqui da turma do Apupu. Em dois eventos fomos parceiros e vimos a qualidade do trabalho que tem apresentado. Muita gente, pessoal, lá em casa tem se questionado de que maneira o grupo e o Memeiro fazem parte das organizações de eventos. Parceiro de que forma? Bem, enquanto memeiros, enquanto utilizadores da rede social Facebook, nós temos nos evidenciado na publicidade de eventos. Okay. Então oferecemos essa parceria, nós publicitamos os eventos, vendemos a imagem do evento e aí então a nossa parceria é sobretudo nesse aspecto. Às vezes também a nossa parceria se estende na venda de ingressos, não é? Okay. Mostrando a nossa cara, que é um pouco conhecida nas redes, as pessoas também aderem. Se alguém tem um evento e quer divulgação, tem contato com o MME, dificilmente vai arrochar. Não só, aí é que está quando eu dizia da questão da melhoria, né? Okay. Os produtores de eventos devem se preocupar em todos os aspectos do evento. Sim. O nosso lado, que é a publicidade, depois a questão técnica, atendimento ao público, se tiver bebidas e comidas tem que estar em condições, a música. Então, se reunir todas essas condições, claro que não vai arrochar com o nosso apoio. Agora, se nós dermos carga em questões de publicações, em questões de publicidade, e depois tu não tens nada a nível de organização, será um fiasco. Então, para além da turma da Apupu, tem mais um outro grupo que o Menta tem apreciado o trabalho dele e respeito e fala que não, fulano também é um bom organizador de eventos. Não, eu só citei a turma da Apupu porque creio que é o grupo mais recente, não é? Creio, não sei, espero que não esteja aqui a cometer nenhum erro crasso, mas existem este que vai organizar agora o I Love. Tem lá o Calu, do Meu de Lucas. Do Meu de Lucas também. A Red Cap. A Red Cap durante muito tempo foi top mesmo, top dos tops. Competia já a nível nacional. Em organização de eventos no Kwanza Norte, o Tio Calu tem estado já, para mim é o melhor. Para mim, olha, todo mundo que vai aqui no programa. Não, pode continuar, acho que queres trocar. Para mim não sou da província, okay. Né? Para mim não sou da província, é um dos melhores mesmo a nível da Zona Norte. Okay. E acho que todo mundo que vem aqui na província, aqui no nosso programa, quando se toca na organização de eventos, sempre falam do Tio Calu como o melhor no que toca na organização de eventos. Por que esse lado aqui? Se eu justificasse a minha posição, mas deixa eu citar, dizia turma do Apupu, do Meu de Lucas, Red Cap já foi top, agora está a tentar reerguer-se, o Calu Eventos,
no Dondo temos a Rojofil, temos aqueles manos que organizam o enquadramento, também são muito bons. Infelizmente nunca curti nenhum enquadramento, mas dizem que são mesmo top. E então temos estado a crescer, não só em termos de nomes, porque às vezes confundimos nomes com qualidade, mas em termos mesmo de qualidade de produção, de realização de eventos, temos estado a evoluir. Agora, a minha justificação de porque considero o Kalu melhor, eu conheço o Kalu desde que éramos putos, conheço ele, vi-lhe a crescer em várias facetas que ele tem, e eu reconheço naquele miúdo uma genialidade, uma dedicação. Ele, quando se decide em realizar algo, estrondoso. Não concordo muito com o lado dele de DJ, né? Ele não foi estrondoso, mas ele se acha isso. Mas os outros lados, organização de eventos, arquitetura, o cara é mesmo bom. Então, ele tem estado mesmo no top. Se alguns têm a opinião contrária, é normal, porque devemos ver na diferença. Cada um acha o que achar, cada um tem o seu modo de ver as coisas, mas o Kalu mesmo está no top. Tá bom. Já para terminar agora, que visão deixa para aqueles que pretendem envergar no mundo do ativismo na província do Kwanza Norte, propriamente em Dalatã? Alguns têm me confundido com ativista. Eu tenho estado a negar, tenho estado a dizer que eu não sou. Você consideras como ativista? Não sou. Porque os ativistas geralmente se dedicam a uma causa. Uma causa ou política, ou social, ou ambiental, ou outra. Ou solidária, por exemplo. Mas eu me atiro em qualquer sítio. Eu defendo só o que deve ser defendido. Dou as minhas opiniões e participo aquilo que acho que faz bem para a minha personalidade, faz bem para mim, então me envolvo. E às vezes, por participar em muitos eventos convocados por ativistas, então me incluem no grupo dos ativistas. Eu tenho estado a dizer que o ativismo no Kwanza Norte, a exemplo do ativismo em Angola, morreu um pouco, e sabemos bem porquê. Foi mesmo estrategicamente diminuído essa ascensão do ativismo, mas eu creio que quem quiser ser ativista deve se preocupar primeiro em conhecer as leis, conhecer a realidade política, e saber que criticar não é ofender. Há uma diferença abismal entre ofender e criticar, porque muitos se dedicam a ofender, a faltar o respeito, a moral, e depois são esses que são então chamados pelos senhores do ciclo. Então é bom que nos formemos, que tenhamos conhecimento daquilo que estamos a defender, para não falarmos sem propriedade. Olha, as perguntas não param de chegar. Temos mais uma pergunta, acredito que essa já é a última pergunta. A pergunta diz o seguinte: há anos que o Benedito Beckham tem sido o grande impulsionador do turismo em Dalatando. Nos dias atuais, vê-se uma equipa de jovens TikTokers a serem patrocinados pelo governo. Na sua opinião, o que tens a dizer? Indiscutivelmente, Benedito Beckham é o rosto do turismo no Kwanza Norte. Mais do que o diretor provincial do turismo. Muito mais. Mais do que o diretor provincial do turismo? Muito mais. Ninguém conhece o diretor provincial do turismo, a não ser os seus colegas e alguns membros do governo. Benedito Beckham é reconhecido nacionalmente, quiçá internacionalmente. Ele tem reconhecimento nacional? Tem. E tanto é que quase todas as excursões de turistas nacionais ou internacionais que passam pelo Kwanza Norte, Benedito tem conhecimento. Ou lhe é chamado a co-organizar, ou a organizar, ou apenas para lhe informar. Então, isso é inegável aos olhos de quem observa a coisa como deveria ser. Os TikTokers não são promotores de turismo, ou apenas não eram, talvez estão a se dedicar agora. Os TikTokers são TikTokers que dizem que fizeram uma parceria, dizem assim, com o governo da província, para ajudar o governo da província a divulgar os trabalhos do governo provincial. Isso
É normal. Agora é normal, na sociedade em que vivemos, as redes sociais têm um grande poder, normal. Agora, se são financiados, eu não sei, tenho ouvido dizer que são, mas não devemos confundir as coisas. Uma coisa é promoção do turismo, outra coisa é promoção do trabalho do governo provincial. São coisas diferentes. O governo provincial não aposta, até hoje, não aposta no turismo. Aposta no desenvolvimento das atividades que eles acham que devem apostar. No turismo, não. É só vermos que os principais locais de turismo que a província tem, o acesso é debilitado, as condições que lá existem são muito, digamos, vergonhosas para quem diz-se investir no turismo. Então, são duas coisas diferentes. E quando eu critiquei, e vou aqui já aproveitar as câmeras para explicar, todos aqueles que me atacaram pensaram que eu estive a fazer confusão com manequim ou modelo ou algo assim com o Benedito, que é promotor. Não, a minha intenção não era essa. A minha intenção era mostrar que estamos a gastar dinheiros exagerados na promoção das atividades do governo, quando deveríamos apostar no turismo. Essa era a minha visão. E se notarem, os meus memes são curtos. E o objetivo? Exatamente. Muitas das vezes depende de como você vai interpretar. E ali volto a falar da hermenêutica, das figuras de linguagem. Eu quis dizer que estão a dar muito mérito aos TikTokers. Estão a viabilizar ou estão a depositar neles muitas responsabilidades que deveria ser assumida para outras coisas. Esses painéis onde estão os TikToks, onde está aquela moça TikTok bonita, uma modelo muito elegante, são caros, mano. Tu não tens noção de quanto custa um painel daquele. E se pegassem aquele valor para investirem no Quilombo, para investirem nas quedas do Moanda, para investirem em outros locais turísticos que temos a nível do Kwanza Norte, temos locais fantásticos. E nos deram, pelo menos, quem me deu a conhecer esses locais foi o Benedito e a Caminhada Turística, a empresa que ele gera. Então, é nisso que foi a minha crítica. Agora, se os TikTokers, para além de parceiros do governo provincial do Kwanza Norte, agora também são promotores de turismo, vamos agradecer, mano. É a província que sai a ganhar. Mas não confundamos as coisas e não atribuamos mérito que deveríamos atribuir ao governo aos TikTokers. Não. Os TikTokers, muitas das realizações que têm estado a fazer com parceria do governo. Então eles não são promotores de turismo, volto a dizer. Não eles em nenhum momento afirmaram que são promotores do turismo na província. Não afirmaram, mas essa é a mensagem que tem estado a passar. Então essa é a minha visão. Mais uma vez, Pimenta, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dessa vez, mesmo já para terminar, não tem mais pergunta. E agora, para você que está lá em casa, subscreva-se no nosso canal do YouTube, Cloud Music TV, Facebook, Cloud Music, e no Instagram, Cloud Music 24. Hoje foi a nossa entrevista com o professor Chucky Pimenta. Obrigado por cá me terem e até uma próxima oportunidade, se houver. Obrigado.